Darwin acreditava que a seleção natural recompensa os indivíduos vencedores na luta pela sobrevivência. Um conceito que dá margem a interpretações discutíveis. O biólogo Ricardo Weisbord lembra que a teoria de Darwin foi criada para ser aplicada a espécies biológicas e o ser humano é só mais uma espécie. A gente tem que tomar cuidado com alguns aspectos quando a gente olha para o ser humano, porque o homem, como qualquer outra espécie, tem características próprias, e uma das características próprias da espécie humana é um alto grau de inteligência e uma linguagem altamente desenvolvida. That all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness. De uma certa forma, o darwinismo foi sim apropriado por algumas tendências filosóficas e políticas no sentido de mostrar que o homem branco, europeu, era superior em relação ao negro, ao não europeu de uma maneira geral, outras raças de uma maneira geral. Isso, do ponto de vista político, social, é muito perigoso e levou a verdadeiras atrocidades, como a gente está meio cansado já de saber. I think that Darwin's idea of evolution is actually very simple, but it's very easy to misunderstand. He sets it out very clearly at the end of chapter 4 in The Origin of Species. He says, if there's any difference at all between the individual members of a species at a time, then some of them will be more favored than others. They will be healthier, stronger, better equipped to have offspring than others, and so they will. And so those that are better equipped will compose a larger and larger proportion of the population over time. But of course, as time passes, the competition changes. So there's a constant refreshing of this competition. Darwin começou a formular a teoria da seleção natural depois de 1830. E trabalhou nela em silêncio durante 20 anos. Até que um naturalista contemporâneo, Alfred Wallace, com quem ele se correspondia, lhe enviou seu próprio trabalho para apreciação. Darwin constatou que era muito semelhante ao seu. Uma parte da pesquisa de Wallace foi realizada na Amazônia, como conta a repórter Daniela Assayag. Wallace queria provar a origem das espécies. A ideia já era difundida na Europa, mas era apenas uma suposição, sem comprovação científica. Ele acreditava que na Amazônia podia estar a chave desse mistério. Em 1848, Belém do Pará. O experiente Henry Bates, estudioso de insetos, havia sido convencido pelo jovem Alfred Russel Wallace que aquela expedição poderia revolucionar os trabalhos científicos da época. Na Amazônia, Bates e Wallace ficaram 4 anos, os 2 primeiros no rio Amazonas, entre Belém e Manaus. Em 1850 se separaram. Bates seguiu pelo rio Solimões e Wallace pelo Rio Negro. A percepção apurada e o talento para o desenho ajudaram na elaboração deste mapa, o primeiro da região, rico em detalhes. Wallace subiu e desceu o Rio Negro 4 vezes, coletando insetos, peixes e plantas. Ele percebeu que quando grupos da mesma espécie se afastam, eles começam a apresentar características diferentes. Isso aqui na Amazônia? Na Amazônia, ele observou isso principalmente com macacos ao longo do rio. Ele viu que quando a margem era mais afastada, populações de macacos de uma margem eram diferentes da população da mesma espécie de macacos da outra margem. Mas ele não tinha mais material para provar isso, porque todo o material que ele coletou aqui pegou fogo no meio do mar e afundou. Perdeu tudo. Só não perdeu, a única coisa que ele não perdeu foram as anotações que ele tinha no livretinho e alguns desenhos que estavam na cabine dele quando o navio pegou fogo. O próprio
próprio Darwin respeitava o Wallace como pesquisador. Eles se correspondiam e trocavam ideias. Somente hoje, mais de um século depois, Wallace está tendo reconhecido o seu valor histórico e científico. Quem veio primeiro, Alfred Wallace ou Charles Darwin? Cronologicamente, o Darwin, né? O Wallace nasce 14 anos depois do Darwin. Só que quando o Darwin recebe a carta de Wallace, ele reconhece as suas próprias ideias e essas ideias que ele estava elaborando por muitos anos e que pretendia publicá-las num livro. Então, nesse sentido, os dois, né, historicamente, como eles apresentam juntos, eles chegam juntos na formulação da teoria. É por isso que se diz que a teoria tem que ser chamada teoria, né, Darwin-Wallace ou Wallace-Darwin. Não exclusivamente Darwin. Embora a gente vá ver que o desenvolvimento da teoria feito por Darwin é muito mais profundo e muito mais extenso do que o próprio Wallace. A seleção natural, tal como descrito por Darwin, é um processo mecânico, não linear, e que tem como único objetivo a reprodução. No entanto, há fenômenos que também acontecem por acaso na evolução da natureza. O acaso é uma das questões mais difíceis, às vezes, de ser compreendidas pelas pessoas de um modo geral, pelos estudantes, por exemplo, quando estão estudando a evolução. E a ideia de acaso é aquela que não nos diz o que pode acontecer se um meteoro cair na Terra quando, por exemplo, nós tínhamos uma população, né, dos dinossauros gigantesca. Darwin se perguntava também como os humanos surgiram quando estava desenhando a sua teoria da seleção natural. Seu argumento para a evolução humana surgiu no livro Os Ancestrais do Homem, publicado em 1871. Na época, havia poucos indícios fósseis sobre a nossa origem. Any fossil, however old, has got to have predecessors. And so you can't pick on one fossil and say, this was the first human. Doesn't mean anything, because obviously its grandfather, its great-great-great-great-great-grandfather, existed and was maybe a tiny bit less human. But there is no one moment at which in the succession of ancestor descendants leading towards us, you could suddenly stop and say, right, from now on they're human. Darwin comparou os humanos aos grandes macacos e logo aconteceu uma confusão. O homem vem do macaco. Mas essa ideia é do naturalista Lamarck. Ele traçou o arco da vida que vai dos primatas, passando por macacos e hominídeos. Darwin argumentou que as semelhanças eram indícios que homens e macacos tinham um ancestral comum, que gradualmente evoluiu e criou ramos. O homem foi para um lado e o macaco para o outro. Apesar do tempo evolutivo ser lento e gradual, podemos reparar momentos de profundas transformações. A passagem da vida na água para a terra, o retorno para o mar de alguns dos mamíferos terrestres, o aparecimento dos seres humanos. E assim se forma a árvore da vida, esboçada pela primeira vez por Darwin em 1837. Essa era a única ilustração que constava da primeira edição de A Origem das Espécies. Hoje, os biólogos acreditam que pode haver cerca de 100 milhões de espécies de organismos vivos na Terra. A árvore da vida representa a história evolucionária das espécies. Já no fim da vida de Darwin, a teoria dele começou a perder força, porque ele não conseguiu provar como é que funcionava o mecanismo da hereditariedade. There were aspects that he got wrong, and genetics you pinned down the one major thing he did get wrong, that he accepted the genetics of his